Final Libertadores, penúltima rodada do Brasileirão. Pintou o campeão. Arbitragem é coisa séria. Eu sou Henrique ET. Eu sou o Alisson Magrão, aqui com vocês mais uma vez. Solta a vinheta, produção. Final Libertadores, Botafogo 3, Atlético Mineiro 1. ET, seja bem-vindo novamente, né? Depois dessa jornada. Obrigado. Nos conte, por favor, o que aconteceu lá em Buenos Aires, essa saga toda, essa viagem, né? O que você viu de perto lá? Qual foi a sua concepção? Conte-nos, por favor. Então, Magrão e amigos, né, do nosso canal, foi uma experiência maravilhosa, né? Acho que a primeira final Libertadores minha no exterior, vamos dizer assim, internacional. Sim. Eu já conhecia Buenos Aires, já conhecia o Monumental, mas agora, depois da reforma, foi a primeira vez que eu estive ao estádio. Uma final grandiosa, 70 mil pessoas estiveram no estádio, a torcida do Botafogo em maior número. Graças a Deus não tivemos nenhum tipo de briga, nenhuma agressão. As duas torcidas se respeitaram muito, fizeram uma festa maravilhosa. Maravilhoso. O Botafogo muito feliz. No início do jogo, a expulsão do Gregory, logo aos 30 segundos. No inicinho ali, o Atlético imprimiu uma pressão no primeiro tempo, jogou dentro do campo do Botafogo, mas não soube aproveitar essa superioridade numérica. O Botafogo faz o primeiro gol aos 35 com o Luiz Henrique, numa bola rebatida. Logo depois, numa infelicidade, tanto do Arana quanto do goleirão Everson, que sai rapando tudo igual uma bola de boliche, comete a infração, o pênalti. No próprio Luiz Henrique, foi muito pênalti. No próprio Luiz Henrique, convertido pelo Alex Telles. Sim. O Botafogo abre 2-0. O Atlético, perdido naquele momento, sentiu o golpe. No segundo tempo, o Milito faz algumas mexidas. No início do segundo tempo, um escanteio muito bem cobrado pelo Hulk. O Vargas de cabeça diminui o placar. O Atlético imprime uma grande pressão sobre o Botafogo, mas sem surtir muitos resultados. Na minha opinião, o Milito erra ao tirar o Daverson e colocar o Allan Kardec. Eu teria deixado o Daverson em campo. O Botafogo muito aguerrido, duas linhas de 5 muito bem postadas e jogando uma final de Libertadores da forma que tem que ser jogada. Final não se joga, final se ganha. E foi o que o Botafogo fez. Luiz Henrique, muito bom jogador, muito forte, incomodou a defesa do Galo todas as vezes que pôde. Uma defesa do Botafogo, Adrielson e Barbosa, muito firmes, muito bem postadas. O único lance que a defesa do Botafogo erra é o lance do Adrielson, que a bola sobra para o Vargas, que tenta pôr por cima, erra o lance, poderia ter batido por baixo ou ter tocado para o Kardec, que estava sozinho. Merecido o título do Botafogo. Houve um pênalti também sobre o Daverson, não marcado, o VAR também não chama, mas isso não tira o mérito da conquista do Botafogo. Uma conquista merecida, histórica, o Botafogo voltando a um lugar merecido. O Botafogo que, junto ao Santos, na década de 60, são os maiores clubes do futebol brasileiro. Didi, Garrincha, Newton Santos. E por aí vai. E com isso o Botafogo garante a vaga no Mundial agora e no Super Mundial do ano que vem. E você, Magrão, como é que viu o jogo aqui de Belo Horizonte? Pois é, Teva. Particularmente, praticamente, você resumiu bem aí, né? Eu acho que eu acrescentaria aí alguns detalhes. Primeiro, em ato de concordância, eu concordo com você, porque eu acho que o Daverson tinha que ter ficado um pouco mais. Querendo ou não, ele ainda era aquele jogador que tinha aquela estrela de finais, e nós havíamos comentado isso aqui nos outros programas aqui, né, nos nossos encontros. Então, para mim, o Daverson tinha que ter ficado, né? O Allan Kardec era a opção para entrar no lugar dele, mas tinha que ser um pouco mais adiante. Eu entendo que o Milito precisava de colocar o time para frente, tinha um jogador a mais, precisava de reverter 2 gols, a situação dele também ele não estava fácil, né? Mas vale a gente também enaltecer o posicionamento também do treinador do Botafogo, do Arthur Jorge. Sim. Por quê? Porque
um jogador a menos, sabendo da qualidade que tinha o time do Atlético. E tipo assim, o time com 30 minutos de primeiro tempo vai pra cima, consegue o gol com o Luiz Henrique. 1-0, é uma final, é um jogo só. O Claro. Atlético tinha um jogador a mais, tinha que ir pra cima. Ele colocou o Botafogo ainda mais à frente, né? Aí tem um lance do pênalti, o Alex Telles faz 2-0. E olha que o Botafogo poderia ter ampliado para 3 ali, né? E que praticamente fecharia a tampa do caixão do Galo. Mas aí vem o segundo tempo. O que eu vi? O Milito precisava de fazer alguma coisa e fez. Essa entrada do Kardec, naquele momento eu não achei tão legal, né? Sim. Tinha que ter deixado o Daverson, mas a gente tem que enaltecer também que a entrada do Mariano foi muito Mariano foi boa, bem, Mariano foi muito bem. boa. Desarmes, passes, assistência, subiu para atacar bem, e eu achei até um determinado momento que pela pressão que o Atlético impôs, poderia ter revertido Sim. ali, né? Sai o gol do Vargas que ninguém esperava. Naquele momento ali, não. O Vargas depois tem mais 2 chances, né? Eu confesso que um desses lances, né, me deu saudade de um Romário, né, que a bola já fez gols assim, né, Real Madrid, Verdade. Barcelona, né, por cima, mas a gente também gosta de pesar, às vezes, as críticas em cima do jogador igual o Vargas, que já tem sido, assim, perseguido um pouco pela torcida do Atlético, já perdeu a paciência com ele Correto. também, mas assim, é uma bola que tá ali, então assim, tem que entrar tudo ali, a calma, genialidade, às vezes você não tem muito, né, o que fazer. Mas eu confesso que uma bola passada ao Kardec ali seria talvez uma opção mais fácil para ele. E dentro dessas situações que o Milito propôs, né, no segundo tempo, o Atlético realmente ficou claro que tinha que ir para cima, foi com qualidade, precisava ser um pouco mais assertivo. Mas também, o que acontece? Volta o Arthur Jorge de novo e tira outro coelhinho da cartola. O que ele faz? Metade do segundo tempo, já tem o desgaste, jogador a menos, né? Porque o Grego já tinha sido expulso, Sim. o Atlético metendo a pressão. Ele vai lá e coloca, ele tira o Almada, que era o homem que estava criando, tira o Luiz Henrique, o Pantera Negra, coloca o Júnior Santos e coloca o Matheus, que fugiu, o Matheus Lima, esqueci o nome dele. Jogador rápido, né? E o Júnior Santos também. Sim. Antes de sair, porque o Atlético acaba que vai para cima, acaba se expondo. Foi o que aconteceu contra o Flamengo também na Copa do Brasil. Acaba se expondo, porque precisava do resultado. Correto. Aí aquela bola, né, no jogo do Flamengo, do Bruno Henrique, dá a bola lá pro Gonzalo Plata, e aconteceu a mesma coisa. No contra-ataque, antes de sair o gol do Júnior Santos, ele faz uma jogada muito parecida um pouquinho antes, passa por 2 defensores do Galo, entra, só que ele erra o passe. Ou seja, na primeira oportunidade ele ia fazer de novo. Sim. Aí ele vai lá, toma a bola, faz uma jogada individual, rola a bola para o companheiro, aí tem a intervenção da zaga do Galo, a bola sobra para ele, merecidamente faz o gol e ali não tem mais o que fazer. 3-1 para o Botafogo, campeão pela primeira vez da Libertadores, né? O quanto que sofreu essa torcida do Botafogo. E agora os 4 do Rio. Todo esse tempo. Não. Os 4 do Rio, os principais. Ah, não, os 4 têm título do... Sim. As 4 principais aqui do Rio de Janeiro, sim, todas têm uma conquista, pelo menos uma conquista de Libertadores. O Flamengo tem 3, né? O Vasco tem uma em 98, o Fluminense recente agora em 2023 e o Botafogo em 24. E um detalhe, hein? Se você pegar a sequência aí, às vezes a gente critica muito, né? Às vezes você vê o pessoal falando assim, mas é eixo Rio-São Paulo, pararô. Querendo ou não, você tem ali, eixo Rio-São Paulo? Mas você pega ali, 2019, o Flamengo é campeão, 20 o Palmeiras, 21 Palmeiras de novo, 22 o Flamengo, 23 o Fluminense, 24 o Botafogo, né? O eixo Rio-São Paulo vem dominando o Brasil e a Libertadores. E a América, né, também. E uma coisa também a gente tem que ressaltar, né, Tê? O que eu vou falar aqui pode até gerar polêmica, mas o que eu vejo, o Botafogo foi campeão da Libertadores e sim, o melhor time das Américas. Se o Galo tivesse ganho a Libertadores, eu acho que era o campeão da Libertadores, mas não seria o melhor time das Américas. Concordo com você. Por quê? Porque o Botafogo já vem jogando. Com certeza. Ele deu uma osciladinha ali no Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouco a gente vai falar, porque tudo deve se encaixar também para mais um título. Mas o Botafogo já vem mantendo, aliás, né, uma situação de jogo, tipo assim, uma consistência,
um estilo de jogo eficaz, Verdade. diferente daquela pipocada do ano passado, essa que é a grande verdade. Então, eu acho isso. Então, e o curioso, né? Agora temos o Botafogo campeão da Libertadores, vai jogar o Mundial, Sim. e o Super Mundial, aquilo que nós também já tínhamos falado aqui. Vamos ter representantes do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e o Vasco de fora. E o outro brasileiro é o Palmeiras, né? Que já está com os dois argentinos. Os River dois e argentinos, Boca. River e Boca. Uma turma pesada do continente europeu. Sim, não. Paris Saint-Germain, Real Madrid, os principais. Bayern. Porto também, o Benfica. Sim. Vai ser um baita O campeonato. City, né? Eu não lembro Inter se Miami do Messi. O Inter Miami. O Manchester United não. Não. O City, o Chelsea, o O Barcelona, Al o Nassr Paris vai? Saint-Germain, o Al Hilal, que é o time do Neymar. O time do Neymar vai. É. O Al Vai ser uma Nassr me baita fugiu competição. aqui agora. Mas vai ser uma baita O competição. Al-Ahly do Egito vai estar. Sim. O Monterrey do México. Monterrey do México. Eles sempre montam equipes competitivas, Sim. né? E que pegue esse Mundial, esse novo formato, né? Parece Correto. que pegue isso e que vá para frente, que eu acho legal, que é oportunidade para todo mundo. Eu acho que estava faltando isso, né? A FIFA, assim, faltava esse detalhe, esse carinho especial, essa atenção para esse tipo, né? Que tipo, se você acaba abrangindo novos clubes, essas participações, né? Porque Verdade. repara para você ver, esses últimos formatos do Mundial, que ele começou, acho que em 2005 para cá, quando o São Paulo ganha, tem aquele formato que você faz uns pré-jogos para chegar na final com os principais, para dar Europa e América ali, né? E muitas das vezes aconteceu coisas assim, de surpresas, né? Sim. Tivemos o Inter campeão em cima do Barcelona em 2006, mas tivemos também o mesmo Inter em 2010, me Caindo parece. frente ao Mazembe. Ao Mazembe, cara. Depois então, o Atlético cai frente ao o Raja Casablanca, né? Verdade. Verdade. Eu também, assim, acho que é uma oportunidade boa, mas traz histórias assim, interessantes pra gente. Aproveitar a oportunidade, né, para parabenizar toda a torcida do Botafogo. Conheci vários botafoguenses em Buenos Aires, muito receptivos, muito educados. E mandar um abraço para o meu amigo Túlio Durso, de Itabirito, botafoguense, que está extremamente feliz com essa conquista do Glorioso. E o Túlio, quem sabe, a gente não sabe se o nome dele é por causa do artilheiro, né? Mas é botafoguense, se chama Túlio, então o abraço tem que ser realmente especial, né? Pois certo. É isso aí. E se for artilheiro, bater aquela pelada e tudo, e pronto, aí acabou, né? E vamos que vamos. Copa Libertadores é um oferecimento de Canteira. Canteira, o manto de todas as torcidas. Brasileirão, penúltima rodada. Corinthians 3-0 no Bahia, golaço de Memphis Depay. E aí, Magrão? Pois é, o Corinthians, que para muitos, né, nesse Campeonato Brasileiro, era uma figurinha carimbada para a Série B. Sim. São 8 partidas, me parece, né, sem perder. 8 vitórias consecutivas, se eu não estiver enganado. São 8 vitórias consecutivas, né, uma arrancada sensacional. E tá brigando por vaga na Libertadores. Sim. Aí, cara. Então, assim, eles consertaram alguma coisa que não tinha muito conserto, né? E o Depay deitando, né? Sobrando, muito meteu bom jogador, um golaço, holandês, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que nessa nova safra dos jogadores holandeses, na qual eu sou muito fã, sim, acho que ele carrega com muita responsabilidade a camisa 10 da seleção da Holanda e também ali do Corinthians, né? Então, assim, acho que a torcida, a fiel torcida aí, vai ser presenteada ainda com a vaga na Libertadores aí para 2025. E é bom a gente ter medalhões desse porte no nosso futebol. Sim. Vale ressaltar também que não é só ele também. O Yuri Alberto voltou a jogar bola, fazer gols. Exatamente, né? A zaga do Corinthians falhando menos, o Hugo Souza dando um pouco mais. Foi comprado em definitivo junto ao Flamengo, né? Com a saída do Cássio, né? Que veio para o Cruzeiro. Automaticamente ele que ficou nessa responsabilidade tem desempenhado bem o papel lá. Bacana, então acho que o Corinthians aí tá no caminho certo aí em busca dessa vaga, né? Excelente. E para o Bahia ainda tem chance de conquistar uma vaga. Ele depende mais dele, né? Porque o concorrente direto dele para uma possível vaga de pré-Libertadores seria o próprio Cruzeiro. Mas o Bahia tem um jogo, né, para fazer frente ao Cuiabá, me parece, na última rodada, né? Então depende somente dele. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque o Cuiabá é um time que já está rebaixado, porém joga sem responsabilidade. Geralmente esses times que não tem muito o que fazer no campeonato costumam aprontar. Verdade. Né?
Vasco 2, Atlético Mineiro 0. Pois então, para o Vasco, um pouquinho de refresco, né? Diante de tanta coisa que tem acontecido lá. Essa questão polêmica esse ano, da SAF, compra, não compra, 777, não sei o que lá mais. Traz de volta o Coutinho, que joga um Campeonato Brasileiro apagado ainda, um pouco fora de forma, mas fez gol ontem, né? Fez um gol e deu uma assistência. Fez um gol e deu assistência, né? E ele é um baita jogador, né? Acho que nessa cúpula vascaína aí, que precisa de transformações, vai para 2025 para repensar e refletir algumas coisas, não somente da parte administrativa, projeto, né, e o calendário que tem, porque olha só, por uma instituição como o Vasco, vê, por exemplo, os rivais disputando o Campeonato Mundial, chegando em competições nacionais, sendo campeões, e o Vasco ficando para trás, isso aí o vascaíno já vem sofrendo com isso já, então espera, né, estima-se de que um 2025 tem por obrigação, né, que conserte o que está dentro da casa, para poder voltar a brilhar aí nos gramados, né? Enquanto a partida contra o Atlético, o Vasco foi eficaz, né? O Verratti marca o primeiro gol, né? É um baita jogador, tá? Eu acho. Verratti. Eu acredito que dentro do cenário hoje, né, dos atacantes, é um dos artilheiros, um dos atacantes que mais se coloca bem dentro da área, segundo pau, desloca bem. Em alguns jogos sem marcar. Sim, sim. Eu vou até citar uma situação aqui. No primeiro turno tem um clássico Vasco e Flamengo, que o Flamengo vira com uma goleada, acho que de 6-1 no Vasco. O primeiro gol é marcado pelo Verratti, mas foi um golaço. Foi uma pintura. Vale a pena voltar lá e ver. Então, assim, um baita de um atacante. E para o Atlético, as coisas têm que mudar urgentemente, né? Já demitiram o Milito. Milito caiu. Né? Caiu depois dessa derrota, já tinha perdido a Libertadores, perdido a Copa do Brasil. Não sei se realmente tudo isso aí é culpa do treinador, mas acaba que o primeiro que vai pagar a conta ali é o treinador. Alguém tem que pagar o pato. Sim, sim. E a zaga do Atlético, acho que ela não foi tão eficaz ontem, porque se você pegar os 2 gols que o Vasco marcou, falta de atenção grotesca. Da defesa. Da defesa do Galo. Na sua opinião, o Galo sentiu o golpe da Copa do Brasil e da Libertadores? Sentiu o golpe, sim. Isso é nítido. Isso é nítido porque criava-se uma expectativa. Primeiro da Copa do Brasil, porque tinha a decisão em casa, e tinha que reverter um placar que não era tão fácil diante de uma equipe difícil, mas o Atlético, eu acredito. Não existe falta de fé com a torcida do Atlético. Correto. Isso aí ninguém pode falar. Entendeu? Então, assim, as coisas como desandaram, já sentiu o golpe. Já foi para Libertadores um jogo só. E diante daquela situação da Libertadores ali, de que nós já falamos, de ter perdido, de estar com um jogador a mais, criou aquela expectativa, porque o Botafogo era favorito. Correto. Indiferente da situação. Mas era um jogo só. E diante do que aconteceu no início do jogo, que esperava o Atlético não conseguiu se autossuperar, e no segundo tempo aconteceu o que aconteceu, é um baque. Perde a Libertadores, né? Automaticamente o Atlético já não tem nem chance mais de ir para a Libertadores 2025, então o golpe é doído, né? Maior. Não basta só uma Covid, né? Tem uma dengue ali para trabalhar, né? Então, assim, para tirar as forças, abaixar a imunidade do Galo ali, né? Então, assim, agora ainda, o ET, se me permite, o Atlético ainda corre risco de cair para uma Série B. Enfrenta o Furacão na última rodada, precisando empatar. Sim, no mínimo, sim. E dependendo do resultado do Atlético Paranaense, que ainda vai fazer um jogo contra o Bragantino, que tá fugindo do rebaixamento também, que a gente já vai citar. E o Fluminense contra o Cuiabá. Sim. O que acontece? Essas partidas vão acontecer. O que acontece? Se o Atlético Paranaense perde o jogo para o Bragantino respira ainda no campeonato, e o Atlético Paranaense vai para a última rodada contra o Galo, em casa por um tudo ou nada. Verdade. Olha para você ver que situação. Então, assim, esse é o nosso campeonato brasileiro. E quem chegar para assumir o Galo vai ter muito trabalho, porque a defesa do Galo, o setor defensivo, não vem funcionando há algum tempo. O Atlético toma muitos gols do meio para frente, muita qualidade, mas a defesa do Atlético toma muitos gols e é um ponto criticado já há bastante tempo. O Filipão, que estava antes do Milito, conseguiu arrumar um pouco a casa, mas depois o trabalho não teve um segmento. O Filipão cai, chega o Milito. O início do Milito foi muito legal, mas do meio para o momento da queda, a defesa do Atlético não se portou muito bem. Sim, as improvisações, os improvisos,
né? Eles não pode ser uma constância. Volante jogando de zagueiro. Exatamente. Zagueiro jogando de lateral. A gente viu Batalha fazendo isso várias vezes, mas ele vai lá e faz bem, aí acha que tem que fazer sempre. Sim. O Lianco, por exemplo, é um grande exemplo disso aí, né? Aí chega na final da Libertadores, igual aconteceu, por exemplo, o Mariano entrou muito bem. E se o Mariano tivesse ali um pouco antes, né? A gente vê o Júnior Alonso, né? E bolas que não são de perder, né? Fato. Eu não lembro, mas pode me corrigir, naquele gol do Flamengo, gol do Plata, que ele dá um drible, era no Júnior Alonso? No Saravia. Era no Saravia. Que depois é expulso. Que depois é expulso. Então, no assim, Saravia. muita coisa também, ele tem que ser corrigido. O erro vai acontecer, ele vai. A gente tem que trabalhar, um treinador de futebol, ele tem que trabalhar na quantidade mínima de erros. Sim. Os seus comandados têm que entender tática, posicionamento e técnica. Isso tudo é física, faz parte do futebol. Correto. Então, se vai acontecer com outros times, sim, mas a gente está falando de uma baita instituição, o Clube Atlético Mineiro. Esses tipos de erros que acontecem em alguns momentos, o que ocasiona, ET? Perda de títulos. Sim. Aí, um prejuízo financeiro gigantesco. Um investimento descendo pelo ralo da pia da cozinha, para não falar de outro lugar. Verdade. Vitória 1, Grêmio 1, Alejandro, artilheiro do Brasileirão. Alejandro, destaque do Vitória nesse campeonato brasileiro. Eu falo aqui sem medo que o Vitória, por não ter uma folha salarial tão alta, não ter tanto investimento, cumpriu bem o desempenho, a missão de ficar na primeira divisão. Sim. Eu mesmo achava que o Vitória poderia não aguentar, né? E aí nas últimas partidas conseguiu bons resultados. O Alejandro apareceu bem, fazendo jus à titularidade da equipe rubro-negra baiana, né? E pegou um Grêmio do Renato Gaúcho que vem oscilando, e devido aos problemas que tivemos no Sul, né, no início do ano, quase adiamento de jogos, parada de Campeonato Brasileiro, o Renato Gaúcho fez o seu feijão com arroz de manter o Grêmio na primeira divisão. E o Grêmio sempre é um adversário a ser batido, principalmente fora de casa. Então, os dois ali vão projetar melhor pro ano que vem. Ano que vem. Criciúma 0, Flamengo 3. Pois é, muito esperava desse jogo, né? Falaram que o Flamengo poderia entregar o jogo para atrapalhar o Fluminense. A gente tem que entender o que é ilusão de torcedor. Sim. E o que são profissionais, tá? É muito pesado quando a gente tem a certeza de que um time facilitou um resultado para o outro diante de tanta investigação que tem por aí, de tanta manipulação de resultados. Sim. Então hoje em dia tá bem complicado isso. O Criciúma jogou em casa, tinha chance até de ganhar do Flamengo, né? O Flamengo foi com o time misto, mas o time misto do Flamengo, o reserva, é muito forte, muito né? Bom. O elenco do Flamengo é muito bom. O Bruno Henrique fez gol ontem, o Luiz Araújo fez gol ontem, e o Flamengo, jogou no campo do Criciúma. Então o Criciúma que precisava da vitória para tentar sair da degola, ou pelo menos afastar um pouco, porque a briga também tá muito boa, se complicou. Porque, né, tem um jogo agora e depende de outros resultados também. Para o Flamengo, colocou aquela turma que precisava de ritmo de jogo, que está voltando de contusão, né, que é o caso do Luiz Araújo, né, o Dela Cruz que está bem sambadinho ali, que está voltando, essas coisas todas. Então, para o Flamengo, vai para a última rodada. Tranquilo, o Criciúma tem pedreira pela frente, né, e o Criciúma ainda depende... além de si, de outros resultados. Exatamente. São Paulo 1, Juventude 2. O São Paulo se despede do Morumbis e vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo para cumprir tabela. Na minha opinião, o Botafogo já é o campeão, vai vencer o São Paulo. Mas o que você pode falar para a gente sobre esse jogo? Então, o São Paulo, primeiramente, né, erros grotescos no jogo contra o Juventude, né, saída de bola errada, o Juventude aproveita, né, de erro, né, da saída de bola do São Paulo, abre 1-0, faz 2-0 e administra resultado. O Juventude, que para muitos também era figurinha carimbada para ir para a Série B, não vai ficar aí, entendeu? Essa força gaúcha, né, marcando presença, né? E também passou pelo problema das enchentes e falava-se, né, de que seria o primeiro time a cair ali devido a tanto problema. E o Juventude se manteve, né? Teve um resultado importante contra o Atlético aqui, esses dias para trás, né? Que foi somando 3 pontos, foi comendo pelas beiradas ali. E o São Paulo é aquela coisa. Quando você acha, por exemplo, que o Calério, o Luciano, o Lucas Moura vai fazer a diferença, tem que fazer a diferença, não apareceram. E quando você acha assim, não vai ter pro São Paulo não, eles vão lá e aprontam, né? Então, é isso aí. Então, São Paulo vai para a última rodada, meio que pode fazer papel de
ornamentação de restaurante, né? Pois bem que vai colocar a toalhinha ali, a cadeirinha ali, então eu acredito que o Botafogo pode ser campeão frente ao São Paulo, que não joga mais no Morumbi, né? Sim. O jogo é no Engenhão? O jogo é no Engenhão. No Engenhão. Botafogo fecha em casa. A última rodada. Ah, sim, tem Botafogo jogou contra o Inter. Fecha em casa. Sim. Atlético Goianiense 3, Fortaleza 1. O Fortaleza, que fez um campeonato excelente, perde um pouco de gás no final, mas já tá com a sua vaga garantida na Libertadores. Sim, a gente não sabe se é o desgaste físico ou a dificuldade imposta pelos seus adversários. Porque você pega do outro lado um Atlético Goianiense rebaixado, frustrado, né, cheio de conta para pagar, cheio de limitação na sua folha, e o Atlético Goianiense já tinha buscado o resultado contra o Vasco há dias atrás, Sim. em São Januário, né, empata, joga em casa, aplica 3 no Fortaleza, que tem um time bem armado, né, e fez uma campanha boa. Era uma chance do Fortaleza se ganha de tentar manter entre os 4 ali para premiação em dinheiro ser melhor ali. Mas o Inter mesmo com a derrota ontem, mas a derrota do Fortaleza ainda coloca atrás, nesse momento, né, atrás do Internacional ali, tá na 5ª posição, me parece, o Fortaleza. Então assim, joga também a última partida em casa, né, e aí... Só depende dele, né. No Beira-Rio, o Inter, que tinha uma esperança aí de pelo menos almejar, de repente, um vice-campeonato ou algo desse tipo. Inter 0, o Botafogo, que vem do título da Libertadores e está prestes a ser campeão brasileiro, vence o jogo 1-0, gol do venezuelano Savarino. Sua opinião? Então, vimos ali 2 propostas parecidas, com objetivos diferentes. O Inter, infelizmente, já não tinha como ser campeão mais, porque matematicamente já estava difícil. Ainda perdeu para o Flamengo na última rodada e acabou que deu chance matemática. Porque se acontecesse aquele milagre do futebol que acontece, de Palmeiras e Botafogo tropeçar tudo e o Inter ganhar tudo, era campeão, mas não tem jeito mais. Então o que acontece? Foi para cima do Botafogo, né? Para ganhar do Botafogo. O Inter não facilitou hora nenhuma. Inclusive, o Inter, eu repito, é o melhor time do segundo turno. Sim. Isso matematicamente falando. E vem jogando futebol eficiente. O Alan Patrick, o Éder Valencia, que não jogou ontem, tava de molho. E o que acontece? E um Botafogo que tinha a busca do título. E o Botafogo foi para cima. Logo e tanto que, bem no início, 5 minutos de jogo, o Savarino faz um golaço lá, né? Fica 1-0. E o Inter tem que sair, fechar no contra-ataque. O Botafogo também no contra-ataque. O Inter tem bola na trave, vai para cima, não facilitou, tem um time muito organizado também, né? Mas vai para 2025, vai disputar uma Libertadores, né? O Colorado, né? Deve ser mantida essa base para o Campeonato Brasileiro também do ano seguinte. E o Botafogo é o seguinte, vitória importantíssima. Sim. Porque se o Botafogo perde ontem, ou empata, o Palmeiras passava na frente de novo. Então, assim, foi muito importante. Inclusive, eu me atrevo a dizer, se me permite, que o Botafogo teve, querendo ou não, nos seus 3 últimos jogos, 3 decisões. Claro. O Botafogo tem o Palmeiras em São Paulo. Ganha o jogo. Ganha com propriedade, porque abre 3-0, né? O jogo foi 3-1. Depois tem a decisão da Libertadores contra o Atlético, 3-1. Com aquela dificuldade sofrida, aquela pressão que teve. Ganha com méritos. Ganha com méritos de muita qualidade, né? Qualidade desde o treinador até o goleiro. Correto. Essa que é a grande verdade. E ontem, talvez com menos pressão, mas com a baita importância de ganhar do Internacional no Beira-Rio. O Inter é o melhor time do retorno e o Botafogo tinha que somar pontos, porque agora só depende dele mesmo para ser campeão. Uma vitória diante do São Paulo na última rodada. O título de 2024 é do Fogão. Parabéns ao Fogão. Parabéns ao Fogão, viu? Que história, no Mineirão, né? O Cruzeiro sai na frente, mas toma a virada. Palmeiras 2-1. E aí? Pois é, quase que o Botafogo é campeão por causa do jogo do Cruzeiro, né? Porque quando tava 1-0 pro Cruzeiro. O Botafogo era o campeão. E 1-0 pro Botafogo, o Botafogo já tava ali, né? Pondo as 2 mãozinhas na taça. Então, de um lado tivemos um Cruzeiro que não jogou com tanta responsabilidade, né? Vale lembrar que o jogo também não teve, parece que torcedor sem público, portões, né? Fechados. Por causa da problemática que andou acontecendo aí, que é lamentável. O Cruzeiro faz 1-0, parece que com o lateral, foi o Marlon que fez o gol, me parece que sim. Não tenho certeza. Me parece que foi ele. E aí o que acontece? O Cruzeiro faz 1-0, mas o que é primordial?
quando eu falei agora há pouco dos erros, isso também se estende em todo aspecto futebolístico. Sim. Não pode, por exemplo, um atacante ficar errando muito gol, não pode um goleiro dar uma cochilada, não pode, entendeu? Porque é um conjunto, o futebol é coletivo. E do outro lado, a gente tem um Palmeiras que está buscando um título, Correto. que tem jogadores de qualidade. O primeiro gol ontem... Seria um tricampeonato consecutivo pro Palmeiras. Sim, porque o projeto, toda uma administração, se a gente pegar anos atrás, o Palmeiras vem se estruturando e é um grande exemplo de administração esportiva aí junto com o Flamengo, Sim. né? E os resultados vão aparecendo. A gente pega lá, tem um gol do Cruzeiro no segundo tempo, tá? Que o jogo não estava fácil. Temos o gol do Maurício, que inclusive é ex-jogador do Cruzeiro, né? Revelado pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro. Teve no Internacional Foi no Palmeiras. Inter pro Palmeiras, exatamente. Faz um gol, né? Muita gente está criticando o Cássio aí também, porque houve essa falha. A bola me parece que desvia no João Marcelo, estava na jogada, e acaba enganando o Cássio, a bola passa debaixo do braço dele. Mas não sei se tem muito que cobrar do Cássio, não, porque por causa do Cássio também o Cruzeiro não ficou numa situação pior. Chegou longe, sim, com certeza. Né? E talvez o torcedor ficou frustrado com a não conquista da Copa Sul-Americana, igual, por exemplo, tem um gol do Cássio lá, que o pessoal era uma bola defensável, sim. Mas o Cássio, a carreira dele é marcada disso, de algumas falhazinhas, mas também de se agigantar diante de grandes decisões. Correto. Quando estava lá, né, no Corinthians, aquele Mundial, por exemplo, a Libertadores também de 2012, que ele faz uma defesa do Diego Souza lá, aquele chute sensacional. Então, assim, a gente quer cobrar o momento, né? Mas a gente tem que ver também a história. E também o Cruzeiro toma um gol de falta do Estevão, que é a grande revelação, né? Do futebol brasileiro, Sim, promessa. Sim, e uma coisa interessante, né? Interessante. O Cruzeiro protagoniza, tipo assim, para o cruzeirense é infelizmente, né? Porque é uma situação negativa. Tudo quanto é, ultimamente, revelação do Palmeiras, nesses confrontos, aparece muito contra o Cruzeiro. Sim. Lembra o Gabriel Jesus? Correto. Acho que 2016 ou 15, não lembro. Que ele vem no Mineirão, faz 3 gols, o Fábio, tá, aquela coisa toda. Tem a questão do Hendrick, ano passado, que faz gol contra o Cruzeiro, inclusive até o jogo do título do Palmeiras. Correto. Né? Agora tem o Estevão, que é uma grande joia, e o Estevão tava por aqui, né? O Estevão é cria da base do Cruzeiro. Pra você ver. E faz um gol ontem, um golaço de falta, que muita gente também crucifica o Cássio. Não achei que o Cássio tomou um peru, um frango. Eu acho que tipo, era uma bola defensável, porque para o goleiro tem a questão do tempo de bola, autorreação, né? Mas acabou tomando gol e 2-1 pro Palmeiras, que continua na briga e viva. Porque se o Botafogo também não ganha do São Paulo na última rodada e o Palmeiras vence, aí o Palmeiras é campeão brasileiro. Pela terceira vez consecutiva. Terceira vez consecutiva. Exatamente. 2022, 23 e no caso 24 fecharia. E fechando a rodada agora nós temos o Fluminense pegando o Cuiabá e o Atlético Paranaense pegando o Bragantino. É a briga da parte de baixo da tabela. Sim, que tá muito emocionante também. Por quê? Porque não envolve somente os citados por você. Nós temos ainda, para fechar a rodada, Fluminense e Cuiabá. O Cuiabá já tá rebaixado. Mas esse já tá rebaixado é muito complexo. Não vê o Atlético Goianiense, que jogou sem responsabilidade? E o Cuiabá pode engrossar. E o Flu não tem conseguido em casa impor grandes resultados com o baita elenco que tem. Então o time do Mano tem que pôr o negócio para funcionar, porque é um elenco que você tem Renato Augusto. Uma folha salarial pesada. Demais. Fábio no gol com toda sua experiência. Ganso. Arias. Felipe Melo. Germancano. O Cano, né? Que, artilheiro das Américas em 2023, né? Poxa, né? É obrigação do Fluminense, sim, em casa ter o resultado, entendeu? Se empata ali ou perde, o negócio fica feio. Por outro lado, temos também 2, por que não dizer, desesperados. O Atlético Paranaense com a dor de cabeça e o Bragantino com a enxaqueca. Porque o que acontece? Para o Bragantino, se perde, tchau. Se ganha, tá vivo. Sim. Se empata, respira ainda por aparelhos. Sim. Pro Atlético Paranaense, se o Furacão não consegue um resultado dentro de casa, o que vai acontecer? Ele vai para a última rodada, inclusive contra o Galo. Em casa também. Em casa, para poder ganhar para ficar. A pressão vai aumentar. Né? A pressão vai aumentar.
E se há um empate entre os dois, a coisa complica, porque além do Atlético Paranaense ir para a última rodada contra o Atlético, que ainda tá brigando também para não cair, diante da situação que nós já falamos, tem o Bragantino também, que vai para a última rodada contra o Criciúma, que também tá lutando. A briga tá pesada. O negócio tá bom, Heitor. Tá bom, o negócio tá muito bom, tá muito bom. Então, assim, vamos aguardar o resultado, né, dessas duas partidas pra gente ver como que vai ficar a novela, o capítulo final ali do Brasileirão. Porque tivemos briga boa em cima e embaixo também briga boa. Bacana. Brasileirão é um oferecimento de Rota Brasil Benefícios. A minha proteção veicular é Rota Brasil. Acesse o QR Code no canto do vídeo, faça a sua cotação sem compromisso. Venha você também fazer parte do nosso time. O melhor sanduíche artesanal de BH é Duque Burger, dos meus amigos João e Lorena. Duque Burger fica na rua Perdões, 789, bairro Padre Eustáquio. Gostou do nosso vídeo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas notificações, deixe o seu like, curta, comente, faça o nosso conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis. O meu muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.